Previdência é a capacidade de antever um evento futuro e se preparar para ele. Eu digo que os homens das cavernas, eles já praticavam previdência. Quando eles preservavam a brasa da fogueira da noite anterior para acender a fogueira da noite seguinte, de alguma forma eles já planejavam. Eles anteviam o frio da próxima noite, a carne crua para comer, os perigos da noite, e eles, de alguma forma, já exerciam essa previdência. Ao longo do tempo, as famílias proviam essa proteção social aos seus familiares, depois vieram os governos, como eu falei no último programa, e esses governos já chegaram a ser responsáveis pela previdência total. No Brasil, nós podemos lembrar que há muitos anos atrás, o INSS já chegou a pagar 20 salários mínimos de aposentadoria. Hoje, por lei, não são mais do que 7,3 salários mínimos. Daí, a importância de nós complementarmos a previdência social com a previdência privada. Previdência, portanto, é planejamento de longuíssimo prazo. Entre o momento que começamos a contribuir, que nos aposentamos e que viermos a falecer, são algumas décadas. É, portanto, um projeto complexo, mas um projeto que tem que ser feito para que nós possamos ter uma velhice digna. Eu costumo dizer sempre que para a Previdência não importa a expectativa de vida ao nascer, especialmente num país como o Brasil, que tem uma mortalidade infantil muito alta e os riscos da juventude aqui são maiores do que em países desenvolvidos, dada a insegurança que existe em nosso país. Então, o que importa para a Previdência é a expectativa de sobrevida no momento em que se pede aposentadoria. Para se ter uma ideia, no Brasil, um homem de 55 anos tem a probabilidade de viver mais 25 anos. E uma mulher que atinge os 55 anos vai viver mais 29 anos. É, portanto, um período muito longo de vida e não há possibilidade de nós enfrentarmos estes aproximadamente 30 anos de sobrevida sem planejamento. Como que é feito esse planejamento? Eu costumo dizer que um planejamento de longuíssimo prazo como esse se faz pensando no INSS, pensando numa previdência privada, numa estratégia de investimentos e num plano de saúde. Normalmente as pessoas começam a tratar de previdência prevendo qual é a renda que eu preciso ter para poder viver bem na velhice. Normalmente, segundo estudos feitos por fundos de pensão, se admite uma renda de 70% do último salário. Então vamos imaginar que alguém venha a se aposentar ganhando R$4.000, ele precisaria de uma previdência que lhe oferecesse R$2.800. Vamos imaginar que desses R$2.800, R$1.500 viessem do INSS. Ele teria, portanto, que fazer uma previdência privada para R$1.300. A previdência privada, ela é uma poupança de longo prazo, que se faz através das contribuições mensais que nós colocamos no fundo de pensão todos os meses e do resultado da aplicação dessas contribuições. Então, esta previdência privada, esta poupança de longo prazo, ela vai crescendo com o tempo. Se nós fazermos um projeto de 30 anos, é óbvio que no primeiro e segundo ano nós vamos ter muito pouca poupança, pois ela só estará consolidada para o nível de aposentadoria que nós sonhamos quando nós completarmos os 30 anos. E é por isso que é importante combinar também, nesta fase de acumulação, um seguro. Qual é a vantagem do seguro? A vantagem do seguro é que se a nossa previdência privada não estiver toda constituída, este seguro vem complementar o que falta. Por exemplo, se nós tivermos 20% da nossa poupança previdenciária constituída, no terceiro, no quarto ou no quinto ano de previdência privada, nós teríamos que ter 80% de complementação de um seguro no caso de um sinistro, no caso de uma invalidez ou mesmo no caso de morte, para que os nossos dependentes ficassem amparados. É, portanto, fundamental nós termos esse planejamento. Eu chamo isto de um projeto de vida, e um projeto de vida por tão longo tempo necessita de apoio de especialistas. Para aqueles que têm dúvida com relação aos 70% do último salário, é importante nós termos consciência de que as nossas despesas elas mudam e diminuem na velhice. Por exemplo,
nós vamos ter mais despesas com saúde e medicamentos. Por outro lado, acabam despesas importantes, como o pagamento da casa própria, provavelmente no momento da aposentadoria ela já não exista mais. Acaba a despesa com a educação dos filhos, acaba a despesa com o vestuário e com o transporte todos os dias para ir trabalhar. E, portanto, estudos indicam, vários fundos de pensão fizeram estudos ao longo das últimas décadas, de que com 70% nós podemos viver bem. Agora, é fundamental nós termos a consciência de que não podemos mais esperar tudo do governo. Eu digo que fazer uma previdência privada hoje em dia é amadurecer. Nós não podemos correr o risco de envelhecer antes de amadurecer. Para se ter uma ideia, a aposentadoria média do governo hoje está em R$ 600. Já uma aposentadoria média privada está em R$ 3.600. É, portanto, fundamental que nós possamos amadurecer e compreender a importância da previdência privada sem esperar tudo do governo. Eu digo sempre de que envelhecer é fácil. Nós podemos ficar 1 ano deitados na cama, se nós tivermos 50 anos, vamos ter 51 anos depois deste ano. Envelhecer não exige talento nem habilidade. O importante é amadurecer. Amadurecer para compreender que nós temos que ser mais responsáveis por nosso futuro, por nossa velhice e não continuar esperando tudo do governo. Na próxima semana voltaremos a falar sobre previdência privada.